Vocês não acham? Eu vou dar uma dica aqui pra vocês, tá, gente? Qualquer pessoa que queira falar de uma figura pública de poder que tenha livros e não leu os livros dessa pessoa, não levem a sério, tá? Esses comentários que estão sendo feitos agora são feitos em cima do quê? Né? São feitos em cima de uma figura. Mas absolutamente nenhuma figura de cargos ou de absolutamente nenhuma postura de poder, né? Nenhuma postura, nenhum ambiente que demande o poder que o Alexandre de Moraes tem, você vai conseguir falar dessa pessoa sem saber as ideias dessa pessoa e ao que ela corresponde, né? A tentativa de análise em cima disso é a tentativa de análise mais vã possível. Então vocês podem ver que, tipo, ele estava um tanto quieto, tá, mas assim, quieto publicamente, né? O que estava acontecendo internamente? Né? O que o Xandão estava enfrentando internamente? O porquê o Xandão estava quieto assim? Porque a notificação do estava quieto é apenas uma afirmação sobre o enviesamento e o discurso público. Ela não diz absolutamente nada sobre o que o Xandão de fato estava fazendo lá dentro ou se ele de fato estava quieto. Só diz que no discurso público ele não estava tomando tantas posições explícitas assim. Mas se existe uma pessoa como o Xandão, com o Alexandre de Moraes, que tem, sei lá, se eu não me engano, ele tem 30 livros escritos, que ele participou de escritas e ele escreveu sozinho. Quem leu esses livros? Algumas dessas pessoas leram? O Wagner leu esse livro, o Renan, o Junito. Não. A resposta é claramente. A resposta óbvia é não. Então, sempre se recuse a aceitar gororoba, entendeu? Tipo, não se baseie em cima de algo que você mesmo poderia fazer sem muito esforço. Porque a afirmação ele não apareceu muito, né, gente? E aí qualquer pessoa que tá procurando notícias, tá no campo das notícias, vê que ele não apareceu. Então absolutamente qualquer pessoa pode fazer essa mesma afirmação. Então não existe uma análise aí sendo feita. Existe apenas uma replicação do óbvio, uma replicação do que está dos fatos. E aí não contém nada, não existe afirmações no campo moral. E aí tenta se levar afirmações para o campo do desenvolvimento do valor, em cima de eu acho, eu vi, teve uma deputada, parece que não tem nada aí, né? Não tem uma sentença aí que carregue consigo mesma uma força, tá? Então sempre desconfiem, sempre fiquem preocupados quando tem alguém falando alguma coisa pra você, lhe informando ou dizendo que tá lhe informando, que não tem capacidade de fazer uma análise mais séria sobre aquilo dali que ele está tratando, tá? Ouviram o Ser Supremo da Sabedoria Infinita. Você precisa ter lido o livro do Cabeça de Ovo para poder criticá-lo com propriedade. Assim como ele vai te obrigar a pagar e perder tempo de vida para ler o livro dele para você ter o direito de falar A. E ele te ridicularizar na internet dizendo que você falou B. Mesmo sem ter lido seu livro, igual ele está fazendo com estas 4 pessoas as quais ele não leu livro algum. Se você acha que pelo fato do Cabeça de Ovo estar perseguindo pessoas te dá alguma propriedade para chamá-lo de perseguidor, saiba que você é burro perante os seres oniscientes deste canal. Mas enquanto ele julga o criador dessa escola de magia, assim como todos que estão nela sem ter lido nenhum dos livros que todas estas pessoas escreveram, vamos ver pessoas que leram os livros do Cabeça de Ovo. Eu hoje recebi um trecho de um livro escrito pelo Alexandre de Moraes, ou pelo menos ele assume a autoria. Como está bem escrito, não acredito que seja ele o real autor. Mas é muito interessante pelo seguinte, ele destrói o que ele próprio disse ontem. Eu quero ler aqui, peço a atenção de vocês, porque é o Alexandre de Moraes comentando a decisão do próprio Alexandre de Moraes. Vamos lá. A Constituição Federal prevê serem os deputados e senadores invioláveis, civil e penalmente, por qualquer de suas opiniões, palavras e votos. Artigo 53. No que a doutrina denomina imunidade material
ou inviolabilidade parlamentar. A imunidade material implica subtração da responsabilidade penal, civil, disciplinar ou política do parlamentar por suas opiniões, palavras e votos. Explica Nelson Hungria que, nas suas opiniões, palavras ou votos, jamais se poderá identificar por parte do parlamentar qualquer dos chamados crimes de opinião ou crimes da palavra, como os crimes contra a honra, incitamento a crime, apologia de criminoso, vilipêndio oral, a culto religioso, etc. Pois a imunidade parlamentar exclui o crime nos casos admitidos. O fato típico deixa de constituir crime porque a norma constitucional afasta, para a hipótese, a incidência da norma penal. Segundo o professor Alexandre de Moraes, o ministro Alexandre de Moraes merece 0 com louvor como estudante de Direito. Meu nome é Marcelo, sou advogado em Vitória, minha inscrição no OAB-ES 19186. Eu estou aqui em frente ao prédio da Justiça Federal para fazer um ato de protesto contra o atentado, a violência que hoje, ainda ministro do STF, Alexandre de Moraes, fez contra a Constituição. E todos os pecados que um jurista pode cometer, aquele que jamais deve ser perdoado é da incoerência do discurso. E eu não posso admitir que um jurista que escreveu obras consagradas e que são adotadas em cátedras de direito constitucional de todo o Estado e toda a nação, cometa um atentado contra a nossa liberdade de pensamento, a nossa liberdade de manifestação do pensamento e, como conceptário lógico, a liberdade de imprensa. O artigo 5º, nos seus incisos 4º, 6º e 9º, e o artigo 220 da Constituição, são bem claros quanto a isso. Então, ainda ministro Alexandre de Moraes, eu nunca pensei na vida em queimar um livro, mas eu digo hoje, maldita seja a sua obra e que ela seja proscrita de todas as cátedras de direito constitucional, das faculdades de direito do meu estado do Espírito Santo e do nosso amado Brasil. Imagino que eu também não possa condenar o genocídio de Hitler sem ter lido o livro dele antes. A menos que este ápice da inteligência seja um desses que achou justificável, o que Bigodinho fez por certos motivos aí. Nenhum dos venezuelanos pode lutar contra Maduro, pois, segundo este Deus gordo, não leram o livro dele. E sim, eu posso usar gordo como argumento porque ele usou... Tu quer que eu vá lá na puta que pariu, que eu nem sei onde é? Minas Gerais é do tamanho do Brasil, e pode ser que seja 10 horas de ônibus, tu acha que eu vou entrar no ônibus, passar 10 horas, tu tá a cabeça da porra de um virgem, que acha que é mago. Por quê? Porque o Casper entrou no meu chat e disse duvido. Tu acha que eu sou o quê? Rapariga ou idiota? E ainda por cima usou para falar de pessoas às quais ele não leu os livros. Bem, eu li o Imbecil Coletivo, então acho que posso apontar as merdas que seu amado Olavo fala mesmo que elas não tenham nada a ver com o que ele escreveu no livro, certo? E que tal todos que leram O Senhor dos Anéis e acusam o autor de ser racista? E eu? Escrevi algum livro. Quem sabe sim, quem sabe não. Talvez eu ainda esteja escrevendo. É um mistério. Mas com toda certeza, se eu estivesse lambendo as bolas do Olavo sem ter lido nenhuma vírgula do que ele escreveu, nem mesmo no Facebook, esse aí com certeza não iria perguntar nada para mim. Iria dizer que o Brasil está mais próximo da salvação, pois supostamente mais uma pessoa leu o livro do mestre dele. No fim, não importa o que eu diga, o simples fato de eu não estar me ajoelhando para esse gordo faz de mim um virgem e, portanto, um amante de Paulo Freire. Ainda bem que eu não sou de direita, senão eu teria apodrecido meu cérebro há tempos. Agora vou encerrar o vídeo com uma pergunta. Será que eu posso elogiar ou criticar o filósofo Platão?